Pronto. Vamos começar, né, meus amigos? Então, eu não estou conseguindo ver vocês, mas a gente vai começar com essa imagem que eu gosto bastante, né? Então, eu falei para vocês que ao final do módulo, nós saberíamos interpretar todo esse gráfico aqui, que resume toda a fisiologia, que é o gráfico que resume toda a fisiologia. Então, ei, meu Deus, agora eu vou ter que ficar aceitando todo mundo. Esse gráfico em cima, a gente tem aqui em vermelho, laranja e azul os gráficos de pressão. Abaixo, aqui em rosa e verde, aliás, em rosa somente o volume. Em verde, o eletrocardiograma. E esse aqui mais pretinho, que a gente chama de fonocardiograma, que está relacionado à ausculta. Hoje, o que nós começaremos a conversar está relacionado ao eletrocardiograma, que eu percebo que muitas vezes o estudante ele erra quando ele vai querer entender o eletrocardiograma, é tentar entender o exame como algo descorrelacionado de tudo que está acontecendo. Então, costumo dizer que se a gente pegasse um cubo mágico e, e organizasse esse cubo mágico, né, em todas as suas faces, a gente teria uma estrutura em 3D, e cada face, se eu dissesse, por exemplo, essa aqui é a face vermelha, eu estaria certo. Essa aqui é a face azul, eu estaria certo. Essa aqui é a face verde, eu estaria certo. Todas as faces estariam falando do cubo mágico, mas nenhuma sozinha estaria falando sobre tudo. O que acontece no coração é do mesmo jeito. Cada exame que a gente vai fazer, a gente está analisando o coração de uma maneira. Em suma, todos esses exames estão analisando a fisiologia cardíaca, nenhum exame está procurando a doença, todos os exames, na verdade, são balizados para ver a fisiologia. É claro que as doenças, elas tornam-se distorções do que a gente tem distorções do que a gente tem na fisiologia. Então, o entendimento do eletrocardiograma, ele deve seguir nesse contexto, entendendo que entendendo que a gente precisa entender os fenômenos da fisiologia cardíaca para que a gente possa entender o funcionamento elétrico. Até porque, como eu coloquei na prova do TBL de vocês, nós temos uma, uma um comando elétrico, esse comando elétrico vai lá e comanda a musculatura, e a musculatura, de maneira sincronizada, faz o trabalho hemodinâmico. Então, essa primeira parte do eletrocardiograma, ela é muito importante para que a gente possa entender isso, né? Então, esse aqui é o jeito mais famoso de fazer o eletrocardiograma, que a gente chama de o que a gente chama de eletrocardiograma de derivações. Ai, queria tanto ter um jeito de deixar todo mundo entrar automaticamente. Pessoal, aí quem tiver dúvidas, por favor, vai anotando, que daí ao final eu vou abrir para ficar mais dinâmico, tá? Tá, Giovanni, eu não vou saber fazer isso agora, mas aí depois eu vou. Enfim, vamos lá, vamos voltar porque é importante. Então, esse aqui é o chamado eletrocardiograma de 12 derivações. Por que que a gente chama de 12 derivações, né?
quando vocês estavam na prática do eletrocardiograma, em que nós colocamos eletrodos nos braços direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, nós, quando a gente junta dois eletrodos, a gente faz o que é chamado derivação. Se vocês analisarem, aqui, ó, D1, D2, D3, AVR, AVF, AVL e AVF, nós temos 6 derivações. E depois nós temos em V1, V2, V3, V4, V5 e V6, nós temos mais 6 derivações. É como se a gente tivesse dois eletrocardiogramas distintos. Esses dois eletrocardiogramas distintos, eles analisam o coração de maneira muito semelhante, mas ainda assim distintos, tá? Um outro ponto que é importante, a gente então viu essa primeira parte aqui, depois embaixo aqui a gente tem o que chama de D2 longo. Essa parte chamada de D2 longo, ela tem mais ou menos 10 segundos para... Pessoal, é o seguinte, eu vou deixar mais 5 minutos e depois não vou mais aceitar ninguém, porque isso está me atrapalhando. Aí depois, deixa eu avisar aqui. Porque senão eu vou perder o raciocínio. Já não tô dormindo direito e ainda fica tendo... Peraí. Configurações de áudio. Gerenciar... Nossa, achei, graças a Deus, amém. Vamos lá. Então, essa parte aqui chamada de D2 longo. Nessa parte, a gente tem 10 segundos do eletrocardiograma. Então, esses 10 segundos, eles são fundamentais para a gente, por exemplo, avaliar arritmias e outras coisas importantes. Nesses 10 segundos, por exemplo, eu posso calcular a frequência cardíaca, a gente pode ver bastante coisa, né? E aí, nós sabemos que o eletrocardiograma, ele é uma expressão da atividade elétrica do coração. Nós temos aqui o nosso famoso nó sinusal, temos o famoso nó atrioventricular, temos os feixes de His, ramo direito, ramo esquerdo, as fibras de Purkinje, mas isso aqui não é a representação do eletrocardiograma. O que representa o eletrocardiograma, na verdade, são as massas, ou seja, os dois músculos sinciciais que nós temos, tanto o sincício miocárdico atrial, quanto o sincício
miocárdico ventricular. Lembrem que quando vocês passaram pela aula prática, que ele mostrou que a gente tinha essa divisão dos átrios e dos ventrículos. Então, imaginem, esse é um exame que foi descoberto lá por Einthoven há mais de 100 anos. O que se tinha, já se sabia há muito tempo que as células musculares trabalhavam com eletricidade, mas era muito difícil que a gente conseguisse é, pegar esse sinal miocárdico e, de alguma maneira, transpor ele em algum. Transpor ele de alguma maneira, porque as interferências eram grandes, a massa de eletricidade dos músculos acabava causando muita interferência. Então, Einthoven ele teve uma maneira muito inteligente de amplificar essa, essa, esse potencial da musculatura ventricular e atrial. Um ponto muito importante que a gente precisa entender, por que não é o nó sinusal, por que não é o nó atrioventricular, deles de voltagem ela é muito pequena. Já quando eu pego uma massa de átrio, então digamos ali, peguei 15, 20, 30 gramas de átrio, isso tem uma representação grande. Quando a gente pega o ventrículo, por exemplo, 200 gramas de ventrículo, esses 200 gramas gerando atividade elétrica, isso torna-se muito significativo quando a gente vai fazer o eletrocardiograma. E aí, lembrar dessa relação, né, que nós temos entre o sistema de condução, nó sinoatrial, nó atrioventricular, os feixes, e a musculatura. De uma maneira, é, de uma maneira até didática, a gente consegue ver essa divisão. Mas, na verdade, o sistema de condução e o músculo, eles funcionalmente são a mesma coisa, cada um, claro, com sua função, mas eles essencialmente trabalham em harmonia. E quando estamos falando do eletrocardiograma, nós estamos falando essencialmente de dois fenômenos: os fenômenos da despolarização e os fenômenos da repolarização, tanto atrial quanto ventricular. As ondas que nós vemos no eletrocardiograma, elas são ondas de despolarização ou ondas de repolarização. Nesse meio tempo, é claro que nós temos, entre aspas, silêncios, que são silêncios que podem acontecer entre a despolarização e a repolarização, sejam do átrio, sejam dos ventrículos, e tudo isso são pontos que a gente analisa quando vai avaliar o eletrocardiograma. Então, imaginem que, igual eu mostrei na última aula para vocês, se nós fizéssemos um gráfico entre o tempo, aqui nessa linha horizontal, e a voltagem na linha vertical, e a gente fosse analisar o coração, deixar isso correr solto, o que aconteceria? Nós analisaríamos essas alterações da voltagem, tanto na despolarização, quanto na repolarização. Por quê? Porque tanto a despolarização quanto a repolarização são eventos em que há geração de energia, gasto de energia, onde há energia elétrica, e por conta disso essa energia elétrica pode ser rastreada. Lembrando, né, pessoal, o sentido da despolarização que vai acontecer, o impulso é gerado no nosso marcapasso natural aqui, no átrio direito, próximo das pulmonares, e ele tem uma frequência de disparo mais rápida do que os outros. Depois que ele gera esse impulso vai caminhar pelos feixes internodais, isso vai despolarizar também o átrio esquerdo. Depois, ele despolariza o nó atrioventricular. A função do nó atrioventricular
é atrasar o impulso. Essa é uma questão de prova. Por que que ela atrasa o impulso? Para que átrios e ventrículos se contraiam de maneira sincronizada, certo? E aí depois esse impulso ele vai caminhar. E aí e não por acaso a despolarização, o eletrocardiograma, o sentido das ondas que a gente vai analisar, ela também é muito semelhante ao que vai acontecer de maneira anatômica. Né? Lembra que eu falei para vocês que nos nos corpos biológicos, a forma e a função elas se acompanham. Então, primeiro vai despolarizar o septo, depois ele vai indo em direção à base, depois até as paredes livres. E tudo isso a gente verifica no eletrocardiograma, tá? O eletrocardiograma, ele se assemelha muito a esse instrumento aqui, um multímetro. A gente está vendo aqui, ó, por exemplo, um fiozinho vermelho, que mede o positivo, um fiozinho, um eletrodozinho preto, que mede o negativo. Se eu quiser aqui, ó, pegar o seletor de voltagem e colocar aqui em milivolts, a gente pode ir lá e verificar. Ah, aqui está tendo corrente elétrica, aqui não está tendo corrente elétrica, aqui está tendo corrente elétrica. Então, digamos que a gente fosse pegar esse aparelho e colocar ele no músculo, a gente ia observar. Então, existem estruturas que geram eletricidade e existem estruturas que não geram eletricidade. Por exemplo, as válvulas não geram eletricidade. Por exemplo, as cordas tendinhas não geram eletricidade, porque essa eletricidade, ela toda acontece através do sincício miocárdico atrial e ventricular. Então, digamos que a gente pegue esse mesmo aparelho, né, um aparelho um tanto diferente, mas que faz a mesma coisa, e aí ele esteja aqui, ó, calibrado no zero. Zero significaria que não tem corrente elétrica. Então, imaginem que, de repente, eu coloque, e aí, pum, bem aqui gerou corrente elétrica. E aí, essa corrente elétrica foi caminhando para a direita, porque eu coloquei e a corrente elétrica caminhou no sentido do eletrodo preto para o vermelho. Beleza. Aí, digamos que, de repente, eu coloquei é, em outro ponto do coração. E aí, no lugar de deslocar para a direita, na verdade, acabou deslocando para a esquerda, porque o sentido da corrente elétrica aí foi um pouco diferente, certo? Não significa, por exemplo, que gerou corrente elétrica negativa. Na verdade, o que aconteceu é a corrente elétrica é uma só. O que aconteceu é que modificou-se em relação a o que eu chamei de positivo e o que eu chamei de negativo. E esse ponto, muitas vezes isso parece um tanto confuso, mas às vezes o estudante, o interno, até o jovem médico, se complica tanto com isso, isso é um conceito tão bobo, que imagina, por exemplo, que se eu diga que a corrente vem do negativo para o positivo, e aqui eu estou segurando o positivo e o negativo. E, por uma ironia, eu fui lá e troquei, segurei ao contrário. O coração não vai mudar, mas a corrente elétrica permanece sendo exatamente do mesmo jeito. E quando a gente estava na nossa habilidade de eletrocardiograma, eu intencionalmente, teve uma hora que eu troquei os eletrodos para que vocês justamente pudessem ver. De repente, a gente trocou, o eletrocardiograma muda. O coração permanece o mesmo, mas a nossa capacidade, mas a nossa interpretação, ela vai modificar um pouco. E aí, nós vamos chegar no conceito mais importante do eletrocardiograma, e eu percebo que muitas vezes o jovem estudante, ele quer avançar em critérios diagnósticos, ele quer entender conceitos mais avançados da cardiologia, mas o conceito mais simples do eletrocardiograma, a gente decora, em vez de aprender esse conceito. É, e, e,
E esse ponto, ele não pode ser entendido como, por exemplo, ele não pode ser entendido como algo esquemático, como a onda P tem essa forma, o QRS tem essa forma. É, é, a gente tem que entender o que, na verdade, isso representa. E aí eu já pensei muito em como falar isso para vocês, e aí aconteceu uma situação que eu viajei com meu filho, que eu acho que fica mais fácil para que todo mundo entenda. Mais ou menos uns 2 meses eu estive em Balneário Camboriú, e lá em Balneário Camboriú é, era o lugar, assim, o protótipo dos caras heterotop. Então, todo mundo lá com cabelo igual, com a barba igual, com o sapato mostrando a partezinha de baixo, e não sei o quê. E todo mundo era muito, muito, muito parecido. E aí a gente foi fazer um passeio com meu filho, é, em um bondinho. E aí antes a gente tinha feito um outro passeio e eu peguei e a gente pagou o estacionamento. E aí, nesse segundo que a gente foi parar, tinha um cara exatamente igual a esse, barba, não sei o quê. E aí meu filho falou assim: mãe, pai, toda vez que você vai pagar, esse homem tá aqui. Ou seja, a gente já tinha rodado Santa Catarina, vários lugares, e todo mundo com a mesma aparência, e meu filho percebeu na, na, na compreensão dele, que todo mundo, os CPFs mudavam, mas na face externa todo mundo era igual. E, e, e o que eu queria que vocês entendessem dessa é, analogia é o seguinte: quando a gente vai falar de onda P, quando a gente vai falar de onda Q, quando a gente vai falar de onda R, de onda S e de onda T, entendam isso como uma ideia, certo? Entendam o que isso está descrevendo. Não se apeguem às formas, porque a onda P aqui pode ter uma morfologia. Se eu usar um outro aparelho de eletrocardiograma, pode ser um pouquinho diferente. O complexo QRS, se sua frequência cardíaca tiver um pouco aumentada, pode ser de um jeito. Mas entendam isso como ideia, entendam o que quer dizer, entendam a representação. Tem que entender de verdade. E para entender isso de verdade, o, o, esse protótipo, ele resume a fisiologia cardíaca. Se você não entender essas ondas, significa que ainda está faltando compreensão para entender o eletrocardiograma. Então, e vejam só como que é interessante. Então, nós temos aqui nossa primeira onda. A primeira parte, na verdade, que eu gostaria que vocês entendessem é o seguinte: o eletrocardiograma, ele tem uma linha, certo? E essa linha, ela é o que a gente chama de linha de base. Tudo que estiver acontecendo para cima da linha de base, a gente chama de positivo. Tudo que estiver acontecendo da linha de base para baixo, a gente chama de negativo. Isso são convenções, certo, pessoal? Então, a primeira linha que nós temos, ela se refere aos átrios. Assim, é meio lógico que essa primeira linha, que a gente chama de onda P, venha dos átrios, porque a despolarização atrial, ela antecede todos os eventos. Ela é um evento que acontece lá na diástole, né? A gente tem a sístole atrial como a quarta fase da diástole, e o que que acontece? Ela é uma onda que reflete a primeira parte dela, a despolarização do átrio direito, e a segunda parte dela, a despolarização do átrio esquerdo. Então vejam, onda P é uma onda positiva. Depois que houve essa despolarização, esse impulso chega no ventrículo. Eu nem preciso dizer para vocês que essa onda aqui, o complexo QRS, é uma onda ventricular, né? Mas olhem que lindo em relação à fisiologia. O que que acontece
entre a onda P e o complexo QRS. A gente chama isso aqui de intervalo PR. O intervalo PR, o que que acontece? É aquele atraso que nós temos do impulso até atingir o complexo QRS. Se esse intervalo aqui, onde a onda P começou, ficou aqui esperando, e houve o início da despolarização, ele tiver grande demais, às vezes a gente pode ter um bloqueio. Se ele tiver pequeno demais, às vezes o ventrículo perde a sincronia. A próxima onda que a gente tem é a chamada onda Q. Aí essa parte ela é importante porque ela exige compreensão. Os nomes Q, R e S estão relacionados a uma coisa muito importante, que é a que é a ordem em que aparecem as ondas, sejam positivas ou negativas. Então, temos aqui uma onda P. Todas as vezes que a primeira onda que aparecer for uma onda negativa, a gente vai chamar essa onda de onda Q, certo? Seguiu-se a essa onda, a primeira positiva vai se chamar onda R. E a segunda negativa vai se chamar onda S. Às vezes parece que é difícil, mas não tem nada de difícil. Digamos aqui, por exemplo, que eu tenho um elétron que não tem a onda Q, que já apareça R. Então, se ela é a primeira onda positiva, então ela vai se chamar onda R. A que vai se seguir a ela não vai se chamar onda Q, vai se chamar onda S, tá? Então, temos o complexo QRS. Mas isso aqui é um detalhe que a gente também, essa é uma aula de apresentação em relação ao eletrocardiograma, a gente vai repetir por muito tempo. Então, onda P, despolarização atrial, QRS, despolarização ventricular. Depois que despolarizou, né, esgotou-se os estoques de energia, o que vai acontecer? A gente vai ter um episódio de repolarização. Então, depois que terminou aqui essa Szinha, a gente tem o chamado segmento ST e onda T, que é o intervalo relacionado aos eventos da repolarização ventricular. Lembrando que os eventos da repolarização atrial estão encobertos pelo QRS, tá? Esse reconhecimento das ondas no eletrocardiograma com certeza vai cair na prova. Aqui nesse intervalo bonitão aqui, segmento ST, é onde a gente dá o diagnóstico dos tipos mais graves de infarto. O tipo mais grave de infarto, o diagnóstico dele, não precisamos de exame de sangue, nada. Somente do eletrocardiograma. Essa onda T aqui, por exemplo, no infarto, pode ficar retificada, pode inverter. Então, são todos eventos relacionados à repolarização, tá? E aí, aquilo que eu falei a vocês, que essas ondas, né? Então, a gente tem aqui a onda P, temos o complexo QRS, temos o segmento ST e a onda T. Só que esse gráfico, ele é um gráfico, como eu já falei, de voltagem pelo tempo. Então, esses intervalos aqui, por exemplo, o intervalo PR, o intervalo QT, o segmento ST, todos são intervalos em que eles podem estar menores, podem estar maiores. Por exemplo, aqui em relação ao intervalo QT, se tiver aumentado, ele pode predispor o paciente a fazer arritmias graves, tá? Lembrando que o objetivo da nossa aula não é aprender o eletrocardiograma, né? O patológico. Todas essas alterações da onda P, do intervalo PR, do QRS, do ST, tudo isso a gente vai aprender no momento apropriado, que vai ser o quarto ano. Mas que agora a gente vai se expor só para saber que existe. E a partir daqui, nós temos, né? Vocês já aprenderam o primeiro
a primeira onda, a primeira arritmia de vocês, que é a sistolia. Então, nós precisamos ter algumas convenções no eletrocardiograma. Se a gente não fizer essas convenções, então, de repente, aqui eu iria colocar os eletrodos de uma maneira, lá na Venezuela eles iam colocar outra, na Guiana iam colocar outra, e de repente um cardiologista ia conversar com outro, e não teríamos um exame que fosse. Não teríamos um exame que fosse reprodutível. Por exemplo, um eletrocardiograma que vocês fizeram, que eu mexi intencionalmente nele no ganho, desconectei alguns eletrodos, para que quando eu colocar esses elétrons, quando eu projetar esses elétrons, a gente vê que essas coisas todas mudam o eletrocardiograma. Então, quando estamos diante de um eletrocardiograma como esse, né, em que só há uma linha reta, o primeiro diagnóstico que temos é linha reta. Por quê? Porque temos que checar aquele protocolo que eu falei da cagada, cabos, ganhos e derivações. Na maior parte das vezes, um cabo está solto. Se realmente não acontecer, o paciente está em assistolia e, em geral, é um paciente muito grave, porque esse paciente com certeza está parado. Não tem como o coração dele tá batendo se o paciente está em assistolia. Um ponto importante para que a gente possa conversar sobre o eletrocardiograma, e que eu até coloquei aquilo que eu falei para vocês, que era a aula que era pré-requisito, essa questão da grandeza vetorial e da grandeza escalar. Né? Quando eu falo para vocês e digo assim, esse brochezinho assim pesa 10 gramas, fica extremamente fácil de vocês entenderem o que eu estou falando. Agora, quando eu falo, por exemplo, que essa lanterna está apoiada, apontada para 10 graus, aí as coisas já se complicam um pouco mais, porque a luz, ela vai depender de muitas coisas do que a gente está falando, porque essa lanterninha aqui, o foco dela pode ser de, sei lá, 10 centímetros, mas pode ser também de 1 quilômetro. Então, quando a gente está falando de grandeza escalar, como, por exemplo, eletricidade, a gente precisa de mais comemorativos para entender o que a gente está falando. E aí é que a gente entra na ideia das derivações. Então, assim, por que nós colocamos derivações no eletrocardiograma? Por que são 12 derivações? Por que não são 5? Por que não são 10? Porque é aquela mesma história do cubo mágico que eu falei para vocês. Temos um fenômeno 3D que pode ser visto de várias óticas. Quando a gente coloca eletrodos pelo corpo e a gente faz derivações, a gente está melhorando o nosso campo de observação. Estamos olhando essa atividade elétrica por óticas diferentes. Então, imaginem que deixa eu ver se meu filho deixou um cubo mágico aqui. Não. Então imaginem que eu estou, por exemplo, aqui, pegando esse drone, e aí eu estou olhando o drone por cima, agora eu estou olhando ele por baixo, agora eu estou olhando ele para frente, agora eu estou olhando ele para o outro, e todas as vezes que a gente analisa, a gente tem uma impressão é, é, relacionada àquela derivação que a gente está colocando. Então, basicamente isso que vocês têm que entender. Quando a gente está falando de derivações, sim, tudo é o coração, tudo é o miocárdio, a gente está falando das mesmas coisas, é muito semelhante o que a gente está falando, mas cada derivação analisa o coração de uma maneira diferente. Então, entendam que é como se eu fosse o Neo de Matrix olhando para as coisas como de fato elas são, mas sob uma outra ótica. Por que para a gente muitas vezes isso não é intuitivo? Porque nós temos, assim, talvez pela questão das telas, né, da TV e tudo mais, dos métodos como ultrassom, a gente ficou muito nessa visão bidimensional, tridimensional da tomografia, como se tudo fosse olho, como se somente o olho pudesse perceber as coisas.
Então, essa visão, essa análise do gráfico, essa análise da ausculta, como se essas coisas fossem secundárias, porque a gente não está enxergando ali, vendo a forma das coisas como ela é. O eletrocardiograma está mostrando tudo isso, só que ele está mostrando isso de um jeito que nós não estamos acostumados a ver. Talvez se fôssemos físicos, isso ficasse um pouco mais fácil. Então, quando eu falo de derivações, é aquilo que eu falei na aula em relação aos radares. Então, imagina, por exemplo, que a gente tivesse um avião. Então, se eu digo que esse avião está indo, sei lá, de Roraima para o Rio, ou está voltando do Rio para Roraima, ou está indo em direção ao Nordeste, ele poderia estar lá aos seus 500 quilômetros de distância e estaríamos falando exatamente da mesma coisa. No eletrocardiograma, por exemplo, esse QRS está bom. Eu poderia estar falando exatamente de qualquer QRS dentro do eletrocardiograma, mas eu poderia ter uma alteração discreta, por exemplo, lá na derivação V6, que vê a parte lateral baixa do coração. Então, ó, no geral, aqui está tudo bem, mas tem uma alteração em V6. Por quê? Essa derivaçãozinha, V6, cobre uma região específica do coração. E aí eu sei que preciso olhar ela, porque ela cobre essa região específica que não dá para ser vista na derivação D1. É, então, quando a gente vai quando a gente pega aqui, por exemplo, essas torres de comando, né? Então temos uma aqui no Ceará, temos outra aqui no Mato Grosso, temos outra aqui em Roraima, e esse avião passeando aqui sem a gente saber o que que é, basta, por exemplo, que eu analise o que que acontece na torre de Roraima em relação ao Mato Grosso, na torre de Roraima em relação ao Ceará, e na torre do Ceará em relação ao Mato Grosso. Ou seja, estou me afastando dessa, estou me aproximando em direção a essa, e conhecendo, né, o mapa, a gente vai lá e triangula e fala assim, ó, pô, o avião está bem aqui, sei exatamente onde que ele está. A brincadeira acabou. Quando a gente vai falar de massas ventriculares, a gente está falando exatamente do mesmo jeito. Então, imaginem que o coração tem um sentido, né? Então, temos lá, vamos esquecer por hora que é a onda P, vamos falar somente do QRS, imaginar que estamos falando do VE. A representação do VD, ela é muito pequena no eletrocardiograma, como vocês já imaginam, porque o VE é hipertrofiado, o VD não, uma câmera de baixa pressão. Se a gente for analisar tudo que acontece do nó atrioventricular até a última cardiomiócito da parede livre, isso aqui, no final das contas, vai inscrever uma corrente harmônica, ou seja, o coração vai ter sua harmonia. Olha, ele começa aqui, desce aqui, despolariza aqui e tudo mais. E tudo isso vai estar absolutamente linkado com o eletrocardiograma, com a maneira pela qual o coração caminha. Então, se eu sei, por exemplo, que eu coloco o eletrodo V1 aqui e o eletrodo V6 aqui, e a corrente aqui caminhando para a direção posterior, ela é mais... a parte posterior do coração ela é mais hipertrofiada, então é natural que se a corrente começa por aqui, ela termine em V6. Então, a gente tem como ver, ele, entre aspas, esse passear da corrente elétrica de V1 a V6. E aí é isso que a gente chama de eixo elétrico, que a gente vai começar um pouco mais lá para frente. Só que para isso é necessário que a gente posicione esses eletrodos. Quem descreveu esses eletrodos e a maneira pela qual a gente os coloca até hoje no eletrocardiograma, mais de 100 anos depois, foi o camarada Einthoven. Então, ele que criou essas três derivações. Depois eu vou mandar para vocês uma foto do eletrocardiograma do Einthoven, que deveria ter o tamanho de uma sala. Ele colocou uma derivação no braço direito, e outra derivação, aliás, ele colocou um eletrodo no braço direito e um eletrodo no braço esquerdo, e ele chamou essa derivação
de derivação D1. Depois ele aproveitou esse mesmo eletrodo do braço direito e colocou um outro na perna esquerda e o chamou de derivação D2. E depois aproveitou o do braço esquerdo com a perna esquerda e chamou de derivação D3. Com isso, ele fez o chamado triângulo de Einthoven. Ele viu que essas derivações, elas se somavam, elas eram equivalentes, certo? Por que que no eletrocardiograma que vocês fizeram, vocês colocaram mais um eletrodo na periferia, aqui na perna direita? Porque esse eletrodo é uma coisa um pouco mais recente, para que a gente possa melhorar os filtros do eletrocardiograma. Mas a partir dessas derivações aqui, dessas três derivações, que é a união, né, de de dois eletrodos, o Einthoven ganhou o Nobel e descobriu quase tudo que a gente sabe sobre o eletrocardiograma, certo? E aí, vejam só, derivação D1, braço direito, braço esquerdo, vou fazer só um adendo aqui. Particularmente eu, professor, não acho importante saber os nomes das derivações e onde elas colocam. Eu acho que tem conceitos que são muito mais importantes. Mas lá para o quarto ano, saber o porquê que cada complexo QRS, cada onda P se relaciona, é interessante saber isso, tá? Mas isso aqui, obviamente, não é o tipo de coisa que eu cobraria numa questão. Então, braço direito, braço esquerdo, derivação D1. Braço direito, perna esquerda, derivação D2. Braço esquerdo, perna esquerda, derivação D3. E aí, juntando, nós temos o chamado triângulo de Einthoven. Uma coisa que é importante a gente entender, então imaginem, né, novamente o nosso coração como como um cubo mágico, né, 3D, todo bonitão, cada face tem sua cor. Quando a gente pega essas derivações, eu consigo dizer como que está a corrente elétrica do coração, dizendo se ela está para a direita, por exemplo, o paciente tem um problema de pulmão, que o lado direito dele hipertrofiou e tudo mais, alguma coisa assim, a corrente elétrica mudou um pouquinho, porque agora está despolarizando muito no VD. Consigo dizer isso. Ou o paciente, por alguma conformação anatômica, o coração dele deitado sobre a face subiu a pontinha, e aí eu consigo dizer, subiu um pouco a corrente elétrica do eletrocardiograma dele, né? O eixo mudou e tudo mais. Só que o coração, ele é 3D. Isso aqui não me dá alterações relacionadas à parte anterior do coração, então, digamos assim, a face vermelha do cubo mágico, ou a face amarela, que estaria aqui na posterior. Então, por isso que foi criado as derivações pré-cordiais. Então, o vetor nas derivações dos membros, ele consegue dizer como é que está o eixo para cima, como é que está para baixo, se está para a esquerda, se está para a direita. Qual a vantagem disso? Para que isso serve? Então, eu já até adiantei para vocês. 1 milhão de doenças do coração, todas elas alteram o eixo elétrico de alguma maneira. Mas a gente tem eco. Não, temos para todo mundo. O eletrocardiograma é fácil, barato, pode ser feito na maloca da barata e a gente dá o diagnóstico. E com isso, e ainda tratar o paciente bem. Tá? Então, para analisar esse coração que é 3D, esse cubo mágico, a gente tem as derivações anteriores, aquelas que vocês colocaram no tórax, né? Que eu até relembro vocês que eu falei para vocês que era em V2, não sei em que planeta que eu estava. Então, o objetivo de analisar as derivações pré-cordiais é justamente isso. Então, gosto bastante dessa imagem, bastante dessa imagem. Isso aqui é uma angiotomografia, certo? Aqui, ó, nós estamos vendo a coluna,
Então, a gente já sabe que essa aqui é a parte posterior, né? Aqui é a região anterior do coração, esse lado aqui é o pulmão, né? O pulmão à direita, o pulmão à esquerda, a gente sabe que o coração está um pouco mais à esquerda. Isso aqui é interessante para a gente entender algumas coisas das derivações pré-cordiais, né? Que a gente coloca no pré-córdio do paciente, no tórax. Vejam que esse branquinho aqui é um branquinho bem mais branco, né? Parece osso mesmo, é porque isso aqui é contraste. E quando eu falo para vocês que o VD é uma câmara anterior, é porque, de verdade, o VD é uma câmara anterior. Quando a gente fala que o VE é uma câmara posterior, é porque ela, de verdade, é uma câmara mais posterior. Aqui, ó, a espessura do miocárdio, sempre falo, essa forma de bala. Olhem a espessura do miocárdio do lado esquerdo para a espessura do miocárdio do ventrículo direito. Não tem nem comparação, muito mais hipertrofiado. Então, se ele é muito mais hipertrofiado, o eletrocardiograma, que é um gráfico onde a gente vê massa de voltagem, ou seja, o VE traz uma representação muito maior. Quando a gente vai colocar os eletrodos, né, então fica muito fácil para a gente saber que eu vou medir a diferença de potencial do braço direito para o braço esquerdo para a derivação D1. Agora, quando a gente está falando das pré-cordiais, de V1 e V6, né? Onde que está o negativo? Está indo para onde? Fisicamente, ele vai utilizar as derivações dos membros e vai fazer um grande negativo, entre aspas. Mas o que eu gostaria que ficasse na cabeça de vocês, só para compreensão, é a seguinte: imaginem que aqui na parte posterior está o negativo e cada um desses aqui é o positivo. O que isso significa? Se a corrente elétrica estiver indo em direção a V1, ela vai fazer uma onda positiva em V1, né? Se estiver indo em direção a V2, uma onda positiva em direção a V2. Em direção a V3, uma onda positiva em V3. Porque aqui seria essa parte de recepção. Então, sabendo disso, V1 e V2 ficam muito mais próximo do ventrículo direito e V3, V4, V5 e V6 muito mais próximo do VE. Então, a corrente, ela caminha de V1 em direção a V6. E isso a gente tem como ver no eletrocardiograma, né, na próxima aula, que eu acho que é terça que a gente vai ter para complementar. Sim, vamos lá. E aí, quando a gente dispõe, né, quando a gente dispõe esses eletrodos, nós criamos os chamados planos, né, o que a gente chama de plano frontal, que é esse plano como se a gente estivesse vendo o coração de frente, e que ele está relacionado aos eletrodos que a gente coloca nos membros, tá? E temos o plano horizontal, é como se a gente cortasse o coração e estivesse vendo ele de cima, todo ele cortadinho. Tenho na cabeça aquela imagem da angiotomografia contrastada que eu coloquei para vocês, que daí a gente vai sempre lembrar esses planos, certo? E aqui é uma foto que eu vou entregar para vocês na aula da terça-feira. Quando a gente vai pegar o eletrocardiograma, despolarizou e tudo mais, e bonitinho, eu posso organizar a maneira pela qual os eletrodos e as derivações estão colocadas, e estudando o coração de muitas pessoas, a gente tem como saber onde esse resultante da atividade elétrica vai caminhar. Que resultante seria esse? Sim, falando de uma maneira muito simples, o coração gera uma eletricidade. A maior parte dessa eletricidade está relacionada ao ventrículo esquerdo. Esse ventrículo esquerdo, se a gente fosse pegar 7 bilhões de pessoas, ele caminharia de uma maneira muito parecida. O que ele faria seria uma maneira muito parecida. Por quê? Porque isso é fisiologia. Quando a gente vai analisar isso, analisando muitos eletrocardiogramas, eu tenho como verificar o seguinte: na derivação D1 está positivo, na derivação D2 está positivo,
na derivação D3 está positivo. Opa, então a corrente elétrica eu já sei que ela caminhou por onde ela deveria caminhar. O eixo elétrico dela está normal. Isso é o chamado eixo elétrico. Isso é uma outra coisa que a gente vai aprender. Não vamos aprender isso hoje. Mas isso serve para uma infinidade de doenças. Quer ver uma bem simples? Imagina o paciente, por exemplo, com, com hipertensão arterial. O paciente tem hipertensão, acaba fazendo hipertrofia ventricular. O que que vai acontecer com o ventrículo esquerdo dele? Aumenta. Se ele está aumentando, a representação desse ventrículo no eletrocardiograma, ela vai ser muito maior do que de uma pessoa sem hipertensão. O que que acontece? O eixo elétrico, ou seja, a resultante dessa parte elétrica do coração, desvia-se, pode, aliás, desviar-se para a esquerda. E quando isso acontece, a gente pode ter uma hipertensão com um dado a mais, uma sobrecarga ventricular, como a gente chama. O que que isso geraria no futuro, se não tratado? Insuficiência cardíaca. Então, isso é algo simples que a gente vai aprender a ver no eletrocardiograma, analisando as derivações, tá? Um outro ponto é que, lembram que lá no início da aula, nós conversamos sobre o eletrocardiograma de 12 derivações. E aí tiveram essas aqui que eu não falei, AVR, AVL e AVF. Essas são derivações que estão relacionadas à derivação D1, D2 e D3. É mais ou menos o seguinte, como se ele usasse dois membros como um eletrodo e o outro ele aumentasse. Isso também foi uma sacada que a Einthoven usou para melhorar a visualização do coração, tá? Existe uma derivação dessas que eu gosto bastante, chamada de AVR, que essa de AVR vem de right. Então, essa derivação aumentada, se ela vem de right, a gente sabe que o coração está à esquerda. Ela está em oposição ao coração. Eu estou vendo o coração aqui de frente e a VR está vendo o coração assim de trás. O que que isso me diz? Essa é uma derivação fantástica porque ela diz para a gente a principal alteração do eletrocardiograma, que foi a que a gente fez na habilidade, que é a troca do braço direito com o braço esquerdo. Não sei por que trocar esses dois eletrodos é algo extremamente frequente. E toda vez que a gente troca os eletrodos, o eletro a gente considera como não analisável. A gente deveria mudar. Então, essa derivação, numa pessoa que tem AVR alterado, quando a gente for aprender na terça-feira a falar sobre eixo elétrico, indica uma pessoa que tem um grave desvio do eixo para a esquerda. Então, pensem, eu tenho aqui minha massa de miocárdio e ela foi gravemente desviada para a direita, perdão, de right. Quem que desviaria? Por exemplo, uma grande pneumopatia, um grande doença congênita, uma cardiopatia congênita importante, desviou o eixo elétrico do coração. Agora vejam, como é que pode uma pessoa com um grave problema desse estar ali na minha frente conversando, sem acontecer nada? Então, na maior parte das vezes, quando a gente tem essa alteração, isso está relacionado à troca dos eletrodos, a gente faz outros e quase sempre está certo. Tá? Então, vamos agora caminhando já para o final da palestra, para a gente sintetizar alguma dessas informações que a gente colocou em um eletrocardiograma de verdade. Então, vejam aqui nessa parte de baixo, né? D2. Então, vejam aqui D2, vejam aqui, a gente tem onda P, onda Q, perdão, onda R e onda T, certo? O que eu quero que vocês vejam como ideia é como que isso é periódico, né? P, Q, R, S, T.
PQRST, PQRST, PQRST. Então, tudo isso acontece. Agora, olha o erro que eu teria se eu fosse comparar isso aqui com isso aqui em V2. É muito diferente, porque é aquilo que eu falei, estamos vendo o mesmo fenômeno, mas sob óticas diferentes. Ou pior, se eu fosse comparar aqui, ó, com AVR, olha só que interessante, onda P negativa, QRS negativo, onda T negativa, tudo em oposição. Essa derivação que eu falei para vocês, né, que é o AVR. AVR é o que eu chamo de prova dos 9 do eletrocardiograma. Se isso aqui tiver positivo, a chance de troca de eletrodo é muito grande. Outro ponto que eu falei para vocês no início da apresentação é que tudo isso aqui é uma convenção. Ou seja, quando a gente tem uma linha de base, a gente tem uma parte positiva aqui e uma parte negativa, né? Isso aqui é o mesmo fenômeno. V1 e V2, vejam que V1 e V2, se eu for traçar essa linha aqui está mais negativo do que positivo. Por quê? Porque isso aqui está vendo mais o VD. Agora a gente tem uma transição de V3 e V4. Então, vendo que se a gente for traçar uma linha, essa parte aqui negativa é menor do que aqui, porque aqui já começou a ver o VE. Então, todas essas coisas acontecem, mas vejam que é tudo periódico. Derivação só se compara com derivação, certo? Olhem esse outro eletrocardiograma aqui, ó. Olhamos aqui o AVR e, de repente, ele está positivo. E D2, que é uma derivação que praticamente significa o eixo elétrico, praticamente está negativa. Então, aqui é um elétron que tem, por exemplo, uma troca de eletrodos. Ixi, esse aqui não ficou tão bom. Mas o que eu gostaria que vocês percebessem aqui nesse eletrocardiograma é o seguinte: é um exame, né, que a gente mede aqui, ó, tem 10 milivolts. Isso aqui é o padrão. Vejam, por exemplo, aqui o tamanho desse complexo QRS. Como que está grande em relação ao resto? E aqui a AVR realmente está positivo ainda, né? Esse paciente sim tem pneumopatia, sim tem um problema sério, né? Esse complexo QRS grande aqui em V2, em V3, essas ondas grandes significam que o VD dele hipertrofiou bastante, né? Lembrem que V1, V2 está próximo do VD. Aí aqui, uma outra situação, também só para a gente analisar, vejam que aqui, esse paciente também tem grandes complexos QRS, grandes complexos mesmo, certo? Quando a gente vai analisar o chamado eixo elétrico desse paciente, esse chamado eixo elétrico está desviado para a esquerda. E aí, somando esse desvio do eixo, somando esses complexos QRS, a gente dá esse diagnóstico que eu falei para vocês de sobrecarga ventricular esquerda. Claro que não é um diagnóstico que vocês vão aprender agora, mas para vocês verem que, juntando essas pistas, elas podem ser vistas, tá? Descartar. Pronto. Amigos, então, Oi, amor. Eu já tô terminando a aula, eu vou assistir com você, tá? É, pro circo? Tá bom, eu já tô indo, tá, meu amor? Então, pessoal, só pra gente finalizar. O objetivo dessa aula é que vocês se exponham essa parte um pouco mais técnica do eletrocardiograma, tá? Assim, outra coisa que eu percebi quando eu dei aula para T1 é que a gente precisa retornar para
sempre retornar esses conceitos, porque da primeira vez parece muita coisa e que as coisas são muito descorrelacionadas. Mas a ideia principal é que vocês saibam para que serve cada onda, para que serve não, o que significa cada onda do eletrocardiograma, o que significam as derivações e a grande diferença das derivações precordiais e as derivações periféricas dos membros, tá? Tá agora aberto para perguntas, tá? A pessoa que quiser perguntar pode levantar a mãozinha aí, que daí a gente abre o microfone para ficar cada pessoa falando, para que cada pessoa possa falar, ter o seu tempo. Quem tem alguma coisa para perguntar? Deixa eu abrir a fila aqui. Larissa, pode perguntar. Boa tarde, professor. Eu não entendi muito bem, na verdade, essa questão do AVR, AVS e AVL. Estava lendo um pouco e aí tipo, eu vi, né? Um está relacionado ao right, outro ao left e outro ao foot, né? Que o pé, né? Só que eu não consegui, tipo assim, entender muito bem. Ficou meio confuso, assim. Tá, Larissa, se a gente quisesse, a gente poderia posicionar eletrodos em qualquer lugar. Se você colocar um eletrodo, por exemplo, no joelho do paciente e outro eletrodo na bochecha do paciente e fizer uma derivação, ela vai funcionar, porque o eletrocardiograma consegue, a gente tem essa capacidade de detectar atividade elétrica em todo o corpo. Os filtros são todos calibrados para isso, tá? AVL, AVR e AVF são três derivações padrão, como, por exemplo, V1, como, por exemplo, V6. Qual a utilidade de AVL, AVR e AVF? Aquela mesma história que eu falei aqui. Peguei o drone e a VR vai me ajudar a olhar o coração mais pelo lado esquerdo, certo? A VF vai me ajudar para ver o coração de baixo e a VR do lado direito, tá? Sobre a coisa mais técnica da derivação, como é que eles aumentaram essa derivação, como é que eles usaram os dois eletrodos para fazer isso e tudo mais, absolutamente acho que isso não ajuda tanto. Mas saber que é uma derivação padrão, que analisa o coração 3D de uma maneira. Então é só, tipo, relacionado a diferentes pontos de vista mesmo, né? Perfeito, exatamente isso. Exatamente isso. Entendi. Alguém mais quer perguntar, pessoal? Vamos lá, Francilene, pode falar. Professor, só me explica uma coisa. Esse AVR, AVL e AVF, ele sempre vai ser negativo? Não. Não? Não sempre vai ser, vai ser AVR somente. AVF, que está olhando para baixo, e AVL, que está olhando para a esquerda, eles são positivos, mas é porque esse não foi o objetivo da aula, tá? A gente vai falar de eixo elétrico na terça-feira. Então, aí você vai entender um pouco melhor sobre como cada coisa está posicionada, tá? Por quê? Entendam o seguinte: quando a gente vai falar de eixo elétrico, quando a gente vai falar de QRS positivo, negativo e tudo mais, o que a gente não pode fazer? A gente não pode, por exemplo, adotar um bebê reborn e achar que ele é a criança. A gente tem que pegar uma criança de verdade e descrever suas características. Quando falo essa história, porque o que acontece muitas vezes? A gente pega uma característica da derivação e quer que um eletrocardiograma qualquer, um que eu vi, ou que sempre respeitem essa característica. Não é dessa maneira. Cada pessoa vai ter seu eixo elétrico característico. Claro que a maior parte das pessoas dentro de uma distribuição que a gente considera normal, mas podem ter pessoas que têm desvio do eixo porque o coração da pessoa ela é mais, sei lá,
Breve linha. A pessoa é bem alta, o coração dela fica em pé, o eixo elétrico muda, tá? Então, aquilo que eu falei no início, vamos entender isso como ideia, e isso a gente vai conversar na próxima aula. Tá, obrigada. Mais alguém, pessoal? Então é isso. Deixa eu ver como é que eu salvo essa aula aqui.